irmãos, Jesus é o Senhor. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião da igreja em Limeira. Que bom ver todos os irmãos aqui presentes. Temos até uns irmãos de Arthur Nogueira aqui nos visitando, amém, bem-vindos, amém, os jovens. E estou vendo aqui umas caras novas, alguns irmãos que a gente não via faz tempo, né? Parece que toda semana acontece alguma coisa, né? Alguns irmãos acabam ficando doentes. Alguns estão perguntando, cadê o Zé Roberto? Ele está de molho, né? Talvez está de quarentena, né? Talvez seja mais um. Mas vamos orar pelo nosso irmão, né? Amém? E depois nós vamos orar também por todos os nossos irmãos que estão afetados, que estão doentes de alguma forma. Amém? E nessa noite nós, mais uma vez, estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor. Na verdade, não é a minha mensagem, não é a minha palavra. Eu tenho que ser um mensageiro. O mensageiro, ele não é o dono da mensagem. O dono da mensagem é Deus. E eu quero ser usado por Deus para falar com vocês. E que seja Deus falando ao seu coração. Não seja o Roberto, não seja esse com carinha de japonês, filipino, do que for aí, né? Peruano, né? Mas que seja Deus falando ao seu coração. Então, volte-se para o Senhor. Você que também está nos acompanhando, né? Tem vários irmãos que não podem estar na reunião, está nos acompanhando da sua casa. Você aí também na sua casa, né? Transforme o ambiente da sua casa, traga os céus para a terra. Amém? Então, aqui, nesse ambiente, nós estamos nos céus, nas regiões celestiais, para ter comunhão com o nosso Deus. Amém? Nós vamos continuar, estamos continuando Mateus, e nesse dia vai ser a terceira vez que nós vamos falar do capítulo 13 de Mateus, tá? Então nós vimos já nas últimas 2 semanas, Mateus capítulo 13, e mais uma vez nós vamos ver Mateus capítulo 13, a parte final. Semana que vem, o senhor vai usar o Daniel para falar conosco, vai falar Mateus 14, amém? Nós vamos sair do capítulo 13, amém? O tema da nossa comunhão hoje é saber negociar. Essa série que nós estamos vendo, série O Viver do Reino, O Viver do Reino, porque o Evangelho de Mateus nos fala sobre isso, sobre o viver do reino. E nessa série O Viver do Reino, o tema da comunhão hoje é saber negociar. E os irmãos vão falar assim, mas peraí, irmão, semana passada você falou que a religião foi degradando tanto que virou um negócio. É verdade, a religião virou um negócio e isso não é de Deus. Na verdade, isso é uma corrupção e é o sistema da religião que acaba chegando nesse ponto. Mas a palavra negociar, ela também tem um sentido muito positivo, que é o que nós vamos ver hoje. Não é fazer negócio com o Evangelho. Não é fazer negócio da palavra de Deus. Não é comercializar a palavra de Deus. Não é nada disso. Tá bom? Mas nós precisamos aprender a negociar. Mateus capítulo 13, versículo 44 e 45. Amém? Nós vamos abordar mais versículos, mas principalmente nessa parte. Que tal nós ficarmos... Pode ser a ENA? Amém? Irmã, pode passar a ENA? Você consegue? Ok. Aí nós vamos ficar em pé e nós vamos ler esses 2 versículos juntos. Vai aparecer também na tela do computador e você que está na sua casa, você pode ler junto conosco em voz alta, tá bem? Vamos ficar em pé e nós vamos ler junto esses 2 versículos, 44 e 45. Amém? Vamos lá? O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. 46. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. Vamos voltar para o 45 e vocês fiquem em pé ainda. Agora vocês vão prestar atenção na palavra negocia, tá certo? Vamos lá de novo?
O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. É um homem que procura boas pérolas. Então é isso aí, tem que saber negociar. Amém? Obrigado, irmãos, pode sentar. Aleluia. Nós vimos que Jesus, Mateus capítulos 5, 6 e 7, ele estabeleceu a constituição do reino. Ele mostrou como deve ser o viver do povo do reino. Ele mostrou para nós uma nova cultura. É a cultura do reino, que é diferente da cultura deste século, a cultura do mundo, da cultura brasileira, do jeitinho brasileiro, da cultura atual, egoísta, egocêntrica, narcisista. A cultura do reino é uma cultura totalmente invertida. São outros valores, Quando o irmão compartilhou essa palavra aqui conosco, ele até deu o exemplo lá da cultura alemã. Na cultura alemã, eles obedecem, eles cumprem a regra, tudo direitinho. E aí, tem uma plaquinha ali, proibido estacionar. Sabe o que vai acontecer naquele lugar? Nunca você vai ver um carro estacionado ali. Agora, um brasileiro chega na Alemanha, vê a plaquinha lá, não pode estacionar, ele vai perguntar, e o que acontece se estacionar? Tá ruim. Tem multa, quanto que é a multa, né? Então, são culturas diferentes, tá? Mas aqui o Senhor está mostrando a cultura do reino. Uma vez eu estive no Japão e lá tem uma plaquinha, né? Que os irmãos nos levaram para a praia no Japão, fazer um churrasquinho lá, né? Era muito interessante. E aí, só que a praia não podia nadar, tem o mar ali, ninguém podia entrar na água. Porque diz que ali era um lugar assim muito profundo, né? Porque é um abismo no mar. Então assim é um negócio que quem entra ali para nadar normalmente morre, né? Aí pergunta assim: algum japonês morreu ali? Nenhum. Porque o japonês lê ali que é proibido nadar, ele acredita naquilo e não nada. Agora se pergunta se brasileiros já morreram ali. Já morreram. Né? Então, é uma questão de cultura. Agora, o Senhor, não estou dizendo que a cultura japonesa, alemã é a melhor. O Senhor quer nos levar para a cultura do reino, que é uma cultura mais elevada ainda. Só que o meu ser natural, o meu velho homem, eu, brasileiro, não consigo viver essa cultura do reino. Eu preciso da vida divina. Quando eu me torno filho do meu Pai Celestial, recebo a sua vida divina, então como filho dele, eu posso viver essa vida. Essa vida, ele me capacita a viver essa vida. Quando chega no capítulo 7, ele termina, né, o Senhor Jesus termina e dizendo que quem ouve essas palavras e pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém? O que quer dizer isso? Quer dizer que as duas casas foram construídas sobre a areia. Só que um teve preguiça de cavar. Isso. E o segundo, ele cavou até achar a rocha. Então, isso o Senhor compara. Então, vem chuva, vem tempestade, a casa não cai. Porque está edificada sobre a rocha. Então, não é só o que você vê por fora, a aparência que importa, mas as nossas raízes, a nossa parte oculta, a nossa vida com Deus, essa sim tem valor e tem peso e faz com que a casa se mantenha em pé. Quando Jesus acaba de falar, né, os capítulos 5, 6 e 7, o capítulo 8 mostra Jesus descendo do monte.
Porque ele subiu no monte para falar essas palavras. No capítulo 8, então, ele desce do monte. Ele desce do monte para quê? Para que introduzir as pessoas nesse reino. Não só ele falou sobre o reino, mas ele quer que as pessoas vivam a realidade do reino. Então ele desce do monte para chamar pessoas, venham viver essa realidade do reino. E a primeira pessoa que ele encontra, nós vimos, né, foi um leproso. O leproso que era uma pessoa rejeitada, como chama? Destruída, né? Excluída, rejeitada. Esse é um dos sentimentos mais terríveis que existe, né? Você ser excluído, rejeitado, isolado, né? E aí Jesus, né, diferente de tudo que era religião, as pessoas mantinham distância do leproso. Igual alguém fala assim, eu estou com Covid, todo mundo sai perto, né? Naquela época, a pessoa estava leprosa, ela tem que ser separada da sua família, do seu filho, da sua mãe. E tem que viver lá num leprosário, num lugar abandonado. Uma pessoa totalmente excluída. Jesus, quando desce do monte, a primeira pessoa que ele encontra, um leproso. Porque o pecado nos isolou de Deus. A rebeldia, o sentimento de eu consigo viver sem Deus. A arrogância do homem afastou o homem de Deus. E essa rebelião de Deus contra o homem, né, que está lá desde a queda, isso é lepra. Isso nos afasta de Deus. Eu consigo viver bem sem Deus. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso de ninguém. Não preciso dos irmãos. Não preciso da igreja. Eu consigo cuidar bem da minha vida. Você não tem controle sobre as coisas que acontecem na sua vida. Não tem controle. Ninguém tem controle. E você não foi feito para viver sem Deus. Você foi feito para depender de Deus. É dependência ou morte? Então vamos escolher o caminho da dependência. Toda a vida é dependente, nós somos dependentes de Deus. Então Jesus encontra o leproso e ele começa a curar pessoas, introduzir pessoas no reino, e as pessoas vão chegando, pessoas de todo tipo, as pessoas excluídas da sociedade, as pessoas rejeitadas, pessoas com febre, pessoas que eram do Império Romano, soldados, centuriões, cobrador de impostos, todas as pessoas que eram até endemoninhados. Jesus começa a tocá-las, a curá-las e trazer para o reino. E é isso que o Senhor está fazendo, está trazendo nós para o reino, para o seu reino. Aleluia. Aí, o que nós vimos? Jesus não deu conta de fazer tudo sozinho. Jesus precisou de ajudantes. Aí ele chamou, falou, olha, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, vamos rogar ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, movido nessa compaixão, vendo o sofrimento das pessoas, chamou aqueles 12, e depois dos 12 chamou mais 70. E quando os 70 saíram e Deus os usou, eles voltaram alegres. Yeah. E aí, por que eles estavam alegres? Porque é isso que acontece. Quando a gente leva Jesus para as pessoas, a gente vê o Senhor mudando a vida das pessoas, a gente fica alegre. Então, o primeiro que é salvo não é ele, sou eu. Né? Nós estamos cuidando das pessoas, a gente liga, a gente ora, a gente vê a reação deles. Puxa, dá uma alegria, irmãos. Né? Então, nós somos salvos. Né? Então, eles voltaram alegres, porque até os demônios se sujeitavam a eles. Aí Jesus disse o seguinte, muito bom que você está alegre, é isso mesmo, mas alegrem-se, não porque os demônios se submetem, não porque eu vi o diabo caindo como um raio, mas porque o seu nome está escrito nos céus. Aleluia! O que o Senhor estava dizendo aí? Não é importante só o que você faz, mas é importante o que você é.
Você agora é meu filho, e o seu nome, você tem a vida eterna, e o seu nome está escrito ali. Então, lance fora toda insegurança, todo sentimento de inferioridade, porque agora você é filho de Deus. Ó, certidão de nascimento. Sou filho do meu Pai Celestial, né? O seu nome está escrito nos céus, vida eterna. Ó Senhor Jesus. E nesse quadro de tantas maravilhas, não podia deixar de ser. Se levanta o inesperado. Se levanta a religião. A religião, que é uma palavra que tem um sentido positivo. Religião, que é do grego, né, do latim, perdão, religare, que liga, né, as pessoas com Deus. A religião que deveria servir para aproximar as pessoas de Deus. A religião, ela surge ali para atacar o autor da vida, para atacar Jesus, para ir contra Jesus, dizendo: Jesus, você não está certo. De acordo com a nossa lei, você está fazendo algumas coisas erradas. Não está certo você curar essa pessoa. Sabe por quê, Jesus? Porque hoje é sábado, hoje é dia do descanso, e não pode trabalhar, e não pode curar, não pode fazer o bem nesse dia. Então as pessoas, elas começaram a se prender, os religiosos, eles se prendiam às suas normas, às suas regras, e baseado nas suas regras, eles preferiam ver as pessoas sofrendo, né? Mas desde que se cumprissem as suas regras. Eles preferiam que as pessoas morressem a desobedecer às suas regras. E o Senhor mostrou: eu vim aqui para salvar as pessoas. Eu vim aqui para dar vida para essas pessoas. E o que mais importa para mim é que essas pessoas sejam salvas. Mas a característica da religião é essa. A religião, ela é um sistema. É um sistema que, no final das contas, ela afasta as pessoas de Deus. Ela cria um conjunto de regras, de pressão e opressão e peso, onde as pessoas não conseguem carregar. E Jesus disse: vocês, escribas, fariseus, vocês são hipócritas. Vocês são raça de cobras, serpentes. Vocês são sepulcro caiado. Você é túmulo branco. Túmulo bem pintadinho, bonitinho, de cal, de branco, mas por dentro é só podridão. Vocês inventam regras tão pesadas que nem vocês mesmos conseguem cumprir. E nem com o dedo vocês querem empurrar. E impõem isso sobre as pessoas. Isso que faz a religião. A religião nos afasta de Deus. E facilmente nós caímos na religião. O Senhor, Ele quer nos trazer a uma experiência, a um relacionamento vivo, real e intenso com Ele. Então, irmãos, não adianta nós sermos os certinhos, se nós não tivermos um relacionamento genuíno, verdadeiro, sincero, íntimo com o nosso Deus. Não, o Senhor não espera de nós. Ele não quer isso. Ver a gente bonitinho por fora, mas podre por dentro. O Senhor quer tratar com o nosso coração. E o hino que nós cantamos, né, alguns hinos que nós cantamos hoje, eles mostravam isso, vestígios desse amor. Quando né, as barreiras, as frustrações, o sonho, quando as coisas parecem que dão errado na nossa vida, a gente pensa: poxa, Deus não me ama.
O Senhor não me ama, Ele não quer o meu bem, Ele não está cuidando de mim. Sim, Ele está cuidando, mas essas situações, essas barreiras, esses espinhos, esses sonhos frustrados, eles estão cooperando para que você e eu nos aproximemos mais dEle. E nós entremos numa comunhão íntima com Ele. Quanto mais o sol quente aqui fora, mais as nossas raízes buscam a água na profundidade. E é nessa intimidade que o Senhor vai conseguir entrar no profundo do nosso coração para trabalhar em nós e para nos transformar. O Senhor quer nos transformar. Mas a religião, ela faz o caminho contrário. E então o que a religião fez? A religião chegou ao ponto, lá no capítulo 12, que disse para Jesus: você é um demônio. Você é o principal dos demônios. Você é o rei dos demônios. Você é o Beelzebu. Isso foi a maior ofensa, foi a maior rejeição. E a partir dali eles queriam matar Jesus. Olha só, em nome de Deus vão matar pessoas. Está vendo como que a religião inverte tudo? E ao longo da história isso se vê, né? Ao longo da história, em vez de levar o amor ao próximo, o amor às pessoas, né? Levava-se espada, matava-se em nome de Deus, como até hoje. Isso é a religião. Religião é fazer coisas para Deus sem Deus. Então o Senhor, Ele olha o coração. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Amém? Então Jesus, no meio dessa rejeição, começou o capítulo 13. E nesse capítulo 13, ele começa contando a parábola, né, do semeador, que nós já vimos, os 4 tipos de terra, e ali nós vimos reter, crescer e frutificar. Você retém a palavra, porque esse é o problema. Qual é o problema? O problema de não frutificar é porque começa aqui, o início é o problema. O início é, eu não retenho a palavra. Então, se eu retenho a palavra, quer dizer que eu creio na palavra, eu recebo a palavra. Jesus falou, eu creio, eu recebo. Então, quando eu creio, recebo, essa palavra começa a trabalhar em mim, ela cresce. Eu cresço. Um grande problema hoje em todo o cristianismo, inclusive entre nós, qual é? É a infantilidade espiritual. Deus tem um monte de filhos que não crescem, que não amadurecem, que estão velho de idade, velho de igreja, mas não cresceu, não amadureceu, continua a mesma coisa. Irmãos, isso não pode ser. Nós precisamos crescer. Amém? Nós precisamos amadurecer. Chega de infantilidade espiritual, chega de criancice. Nós precisamos crescer. Então, a palavra entra, se eu retenho, creio, recebo, essa palavra cresce em mim, me transforma, e qual é o resultado? Frutos. Os frutos do Espírito, fruto de pessoas, fruto do Espírito, Gálatas 5, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, né? Mansidão, fruto. Né? Quanto a essas coisas, não há lei. Né? Aí nós vimos a segunda parábola, parábola do joio e do trigo. E o tema da nossa comunhão semana passada foi filhos do reino. Então, a semente aqui, essa semente que é semeada, esse trigo que é semeado aqui, Jesus mesmo explicou essa parábola, né, no versículo, Senhor Jesus, capítulo 13, versículo 37, disse:
O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. 38. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Então, a boa semente, nesse caso aqui, Jesus disse, não é a palavra, mas sim os filhos do reino. Quer dizer, você e eu, que nascemos de Deus, somos agora filhos do reino. Filhos do rei, filhos do reino. E o que ele fez? O que ele faz? Ele nos guarda dentro de uma caixinha de vidro. E fala assim, meu filhinho, meu bebezinho aqui, eu vou cuidar bem de você, tal. Vou separar você de todas as pessoas malvadas aqui. Agora você vai viver aqui. Que é num, o quê? No monastério, né? Aqui, só num ambiente celestial. Não. Ele falou, o que o Senhor faz? Ele pega a semente e semeia, e lança. Lança onde? No solo, na terra, que é o mundo. Então, o Senhor, Ele nos regenerou, não só para nós sermos filhos que vivem, tá? Dentro de uma caixinha de vidro. Sal que não sai do saleiro. Entendeu? Não. Ele nos semeia. Por quê? Porque Ele quer influenciar o mundo. Ele quer transformar o mundo através de nós. Então, você e eu somos elementos de transformação. Amém? Então, o Senhor, e aqui fala que veio um maligno e colocou outro tipo de semente. O que é? O joio. E o joio, né, como a gente viu, é uma semente muito parecida com o trigo. Na verdade, é uma erva daninha. E essa erva daninha, que é joio no português, ela no grego é cissânia. Que inclusive essa palavra tem no português, é meio, como que chama? Meio culto, né? É meio erudita essa palavra, como eu diria. Bom, é uma palavra mais rebuscada, mas essa palavra cissânia, e no espanhol sim é muito comum, tá? Ela significa cortar, dividir. Então, o maligno, os filhos do maligno têm essa característica de causar ciçanha, quer dizer, de causar confusão. Então, tem uma frase no espanhol que diz assim, né? Ah, aquela pessoa, aquela pessoa é ciçanheira. Quer dizer, uma pessoa que causa intriga, que causa confusão. Vocês conhecem alguém assim que gosta de causar confusão? Não precisa lembrar, não precisa falar, não precisa apontar para ninguém, tá? Não, nada disso, tá? Então, assim, nós mesmos às vezes temos essas características, tá? De joio. E sabe o que acontece? Os servos falaram assim para Jesus, né? No caso, falou, viu? Quer que a gente tire o joio? O que o semeador Jesus falou? Não, não tira não. Se você tirar, você vai arrancar os dois. Porque na verdade as duas plantas são idênticas. E não dá para você saber quem é trigo ou quem é joio. Então quando nós estamos aí fora, olhando assim superficialmente, não dá para saber quem é joio e quem é trigo. Somos iguais, não é isso? Mas dentro de nós está a diferença. Quando o trigo e o joio crescem, o joio, ele dá o fruto dele é preto. O trigo é dourado, né? O joio é preto e é venenoso. Se você comer joio, ele dá ânsia de vômito, ele intoxica, ele pode até matar uma pessoa.
o Senhor não nos tira do mundo. O Senhor nos deixa no mundo. Amém? Para que no mundo nós façamos a diferença. E através de nós, muitos filhos do maligno podem se tornar também filhos de Deus. Que o Senhor nos use para isso, para que muitos filhos do maligno se tornem filhos de Deus. Nós não os odiamos, nós queremos que todos sejam salvos. Esse é o coração de Deus. E essa passagem termina com o seguinte versículo, no versículo 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, os filhos de Deus, o trigo, são os justos. O que vai acontecer com eles? Vão resplandecer como o sol. Você já viu uma plantação de trigo? Agora, se você não foi, procura no YouTube, tá? No Google lá, aí você vai ver. O trigo, a planta de trigo, quando ela está, né, cheia de frutos, por ter fruto, ela se inclina, né? A haste, ela se inclina. E o joio, ele fica ereto. Por quê? Porque está vazio. Ele só tem aquela sementinha preta venenosa, né? Então está lá, todo arrogante. Mas nós, os filhos do reino, aleluia, estamos cheios de fruto. Resplandecemos como o sol. Eu não sou o sol, você não é sol, mas você resplandece. Você expressa o brilho do Senhor. Que Cristo seja visto em você, na sua casa, como pai, como mãe, né, como esposo, como esposa. Que Cristo seja visto em você. Nós estamos nesse mundo para resplandecer Cristo, para refletir esse sol maravilhoso. Por isso o Senhor disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora, Jesus faz uma série de parábolas bem curtinhas, tá? E eu quero fazer o mais simples possível para vocês, tá? Para a gente, bom, para nós entrarmos nesse encargo do saber negociar. Mas eu espero que até aqui Deus tenha falado alguma coisa já com você. Amém? O Senhor está falando com você? Amém. Muito bom. Primeira parábola, nessa série de curtinhas, né, depois dessas todas, ele fala de, vamos lá, versículo 31, Jesus lhe propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegou e plantou no seu campo. Continuando, 32, esse grão é na verdade a menor de todas as sementes, mas quando cresce é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Relembrando aqui que Jesus está sempre nessas parábolas. Parábola é comparação, tá? Lembrem-se disso, a parábola é uma palavra que significa comparar. E Jesus fazia comparações. E quando ele fazia comparação, quem era filho do reino se identificava com aquela parte e se sentia consolado, encorajado e fortalecido. Quando Jesus falou do trigo e do joio, o que aconteceu com os discípulos de Jesus, com os filhos do reino? Eles vibravam. Ele está falando de mim, eu sou trigo. Mas quando Jesus falava, o outro lado, os religiosos que estavam ali, ficavam cuspindo fogo. Eles queriam matar Jesus. Eles
Porque eles entendiam que Jesus está falando que eles eram a sementinha preta, o filho do maligno. Então, eles queriam, né, ficavam muito bravos, né? Então, a parábola, ela sempre compara, e aqui mostra que o reino, ele tem aparência e tem realidade. Você, querido irmão, querida irmã, quer estar na aparência do reino ou quer estar na realidade do reino? Onde? Vamos falar juntos? Eu quero estar na realidade do reino? Amém. Nós queremos estar na realidade do reino. Amém. Nós queremos viver essa realidade. Por isso, essa série de palavras é viver o reino. Nós queremos viver a realidade do reino. Muito bem. Então, quando Jesus mostrou aqui essa parábola, tá, do grão de mostarda, aqui existe uma anormalidade. Por quê? Mostarda, o grão é pequeno, e a mostarda, ela é uma hortaliça. Só que aqui essa hortaliça disse que virou uma árvore. Sobrenatural. É anormal isso, né? Então, o que que o Senhor começa a mostrar aqui? Tanto nessa parábola como na seguinte, tá? A seguinte é o versículo 33. Nós vamos juntar essas duas, tá? Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Então nós temos duas parábolas que mostram crescimento. Tá? A primeira, uma hortaliça vira árvore. Nessa segunda, uma massa de pão, né? Acho que é pão. Essa massa, ela colocada num fermento. E o que que o fermento faz? Incha. Então nós vemos duas parábolas que mostram alguma coisa que cresce, que incha. E essas duas coisas aqui são anormais. E elas mostram a aparência do reino de forma anormal. É um reino anormal, é um reino inchado. Nessa primeira, fala que ela vira uma árvore e os passarinhos vêm se aninhar, né? É assim que fala? Ok. As aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. A religião, ela quer crescer. A religião quer se tornar uma grande organização. Religião, lembra que nós vimos semana passada? Começou com uma comunidade na Judéia. Chegou na Grécia, virou uma filosofia. Chegou em Roma, virou um poder. Alcançou a Europa, virou cultura. Chegou na América, virou negócio. Né? Então, a religião, ela quer volume. Não quer realidade, quer volume. E nesse volume existe muita anormalidade. O que aconteceu, né, lá pelo ano 300 depois de Cristo? Um imperador romano, Constantino, a partir de agora, né, todo mundo aqui é cristão. Na verdade, quem virar cristão ainda vai ganhar dinheiro. Ué, todo mundo virou cristão. Virou um bom negócio, né? Aí, o que que acontece com isso? Você vê um monte de pessoas, de cristãos nominais. Pessoas só de nome, que tem nome de cristão, que tem nome de filho de Deus, tem nome de aparência, mas não é. Às vezes você pergunta uma pessoa, você vai tal, tal. Ah, sim, mas eu sou, né? Eu sou só de nome, né? Eu sou só.
Então, isso, e hoje, existe muito isso. Existem muitas formas e muitas técnicas para encher, né? Para encher os templos e tudo mais, sem se preocupar com a realidade. Não se prega mais conversão, e sim adesão. As pessoas são convidadas a aderir, mas não a se converter. Conversão significa arrependimento, mudança de vida, mudança de plano. O Senhor está nos chamando para a conversão, não para a adesão. A adesão é virei sócio, né? Tá sócio, não, não é isso. Então, essas duas parábolas mostram esse inchaço, onde os passarinhos que vêm, né, aninhar na árvore são os demônios, né? É algo anormal. Aí, no versículo, vamos lá. Versículo 34. Jesus disse todas essas coisas às multidões, por parábolas, sem parábolas nada lhes dizia. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Versículo 36. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para... Para onde Jesus foi? Amém. Jesus foi para casa. Amém. Depois nós vamos ter uma comunhão sobre reuniões de casa. Amém? Então, Jesus foi para casa. E aí, os discípulos se aproximaram. E os discípulos pediram para Jesus explicar a parábola do joio, que eu não tenho entendido. Jesus explica, mas depois de explicar a parábola do joio, Jesus fala outra parábola, versículo 44. Ele fala, e nós vamos juntar novamente mais duas parábolas, tá? Ele fala de um tesouro escondido e ele fala das boas pérolas. E quando ele fala, e uma terceira parábola, que ele fala da rede. Então ele fala mais três parábolas, mas nós vamos juntar duas, tá? O tesouro e a pérola. E quando ele termina de falar essas parábolas, olha só que interessante, no versículo 51. Estava só em casa, só os discípulos, ele fala essas três parábolas e Jesus pergunta. Vamos lá, 51? Leem comigo. Então Jesus perguntou. Que tal vocês lerem de novo? Amém. Vamos lá. Então, olha que gostoso. Os discípulos entenderam. Então, essas três parábolas que eu vou falar para vocês agora, Jesus não precisou explicar, porque eles entenderam. Então, eu vou falar para você, vamos ver se você entende. Vamos ver se você está melhor que os discípulos. Beleza? Amém? Vamos entender? Ok. O reino dos céus, versículo 44, é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Versículo 45, a outra parábola. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Entenderam?
Ó, se entenderam, então eu vou pedir para vir aqui na frente explicar, tá? Aí todo mundo, oh Jesus, né? Vamos lá. Ah, naquela época não tinha banco. Não tinha banco. Esconder debaixo da cama também não sei se dava. Mas o que é um tesouro? Um tesouro são coisas preciosas, coisas de valor, né? Ouro, prata, pedras preciosas. Era comum naquela época as pessoas enterrarem. Já assistiu filme de pirata? Procura do tesouro, caça ao tesouro. Onde que eles guardavam o tesouro? Enterrava. Uma caverna, é uma coisa comum, entendeu? Enterrar tesouro porque não tinha onde guardar o tesouro, tá certo? Então aqui tem um tesouro que está escondido no campo. Um homem achou. Você vê que é tão simples de entender que tem várias interpretações desse versículo, tá? É tão simples de entender que tem várias interpretações. Uns dizem, tá, que esse homem é o próprio Senhor Jesus, tá? Que é o Senhor Jesus e que achou nós, os tesouros dele, enterrado aqui nessa terra, e ele foi o quê? Foi e morreu na cruz e deu a sua vida para ter esse tesouro. Você é um tesouro para Deus. Aleluia! Então, recebe, tá bom? Se você entender dessa maneira, recebe. Outros dizem que o tesouro, que o homem, somos nós. Que, andando pelo mundo, acha o tesouro, que é o reino. E o que a gente faz quando acha esse tesouro? Largamos tudo, vendemos tudo e damos a nossa vida por esse reino. Amém? Gostou das duas explicações? Amém? Fica com as duas. Amém? Que você é um tesouro para Deus e que o Senhor é um tesouro para você. Amém? Agora, no versículo 45, olha só que diferença. No anterior, fala que o homem achou. Você já achou alguma coisa? Olha, tem gente que nunca ganha nada. Você vai ver que alguém fala comigo, ó, viu, ajuda aqui numa rifa, não sei o quê, olha, eu nunca ganho nada, nunca ganhei nada, né? Então, tem gente que não acha nada, eu sou um deles, nunca achei nada, a gente não acha nada. Mas ele achou, talvez foi por uma casualidade, mas esse da pérola, o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia. Um homem que negocia. Ele é um comerciante. Um homem que negocia, ele tem que entender do que ele está trabalhando e negociando. Ele tem que ser um expert, né? Ele tem que ser uma pessoa que entenda daquele assunto. Porque se ele não entender, vão enganar ele. Vão dar um golpe nele. Já pensou, você quer... A gente às vezes pensa, quem mexe com carro, compra, vende carro. Puxa, essa pessoa parece que ganha muito dinheiro, né? Sempre assim, o meu carro vale nada e o dele vale um monte, né? E tal. Mas, se coloca no lugar de um cara que vende carro. Ele tem que comprar carro. Mas se ele compra carro e enganam ele, o motor fundindo, né? Umas peças quebradas. E aí, a hora que vai consertar é muito mais caro. Então, assim, ele tem que saber o que está comprando. Ele tem que ver quando é um bom negócio. Não, esse modelo aqui não vai sair. Esse aqui não vende. Não, esse aqui vende rápido. Então, ele tem que ser, né?
esperto, ele tem que negociar. Quando a gente é infantil, a gente entende menos ainda. Por exemplo, você dá para uma criança, você mostra para uma criança assim, ó, uma nota de R$ 200. Tem nota de R$ 200? Tem, né? Tem, né? Olha lá. Eu nunca vi, né? É isso aí, ó. É o lobo tá, não é? O lobo tá na selva lá. Então, você mostra uma nota de R$ 200 para uma criança. Aí você mostra para ela, tá? 3 notas de R$ 5. Vai, R$ 2. 3 notas de R$ 2. Aí você fala assim, viu? O que você quer? O que você escolhe? Essa uma aqui ou essas 3 aqui? Aí fica, eu quero essas 3. Só que essas 3 dá 15, né? Esse aqui dá 200. Por quê? Porque ela não sabe escolher. Se você não é especialista, você não sabe a diferença entre vidro e diamante. Capaz de você entregar o diamante e ficar com o vidro. Então, aqui fala de uma pessoa que negocia e procura. Negocia e procura. Aqui fala de uma pessoa que é um buscador. Alguém que não é criança. Alguém que está procurando algo. Alguém que está buscando algo além do que os nossos olhos veem. Alguém que está entendendo que a nossa vida não termina aqui. Alguém que está entendendo que as coisas visíveis são passageiras, mas as invisíveis são eternas. Pessoas que entendem que o nosso tempo aqui será 70, 60, 100 anos. Esses dias eu vi, acho que a pessoa mais idosa da Europa, 112 anos. Né? Mas o que é 112 anos comparado com 1000 anos no reino e com a eternidade? Você entende qual é o propósito da sua vida? Você está procurando entender para que eu existo, para que eu vivo, qual é o sentido da minha vida? Só para mim ter essas conquistas? Ou ter crises de ansiedade e ficar deprimido quando não consigo coisas, quando as coisas dão errado? Você que está procurando algo mais, algo além. Você tem esse coração de busca. Você vai saber discernir o que é verdadeiro e o que é falso. E o Senhor, Ele quer mostrar para você algo precioso. A pérola de grande valor. Que é o seu reino. Que é a sua palavra. E quando você ver isso e entender o valor disso, vai vender tudo que tem. E vai entregar a sua vida por causa desse evangelho. Negociar também significa, tá? Usar os seus dons, usar os seus talentos. O irmão menciona nessa mensagem que lá em Mateus 25 existe uma parábola dos talentos, onde Deus ele deu 5 talentos para uma pessoa, 2 para outro, 1 para outro. Aquele que tinha 5 foi e multiplicou, ganhou mais 5. Tinha 2, foi e multiplicou, mais 2. Aí tinha um que tinha 1. E esse que tinha 1, o que ele fez?
enterrou. Quando o Senhor veio para ajustar contas com ele, com todos, na verdade, o Senhor elogiou e premiou os outros, o que tinha dado 5, 2, mas aquele que tinha um, que enterrou, ele não roubou o Senhor. Ele estava embrulhadinho lá e falou: está aqui, ó, estou te devolvendo o que o Senhor me deu. O Senhor falou assim para ele: servo mau, negligente. No mínimo você tinha que ter entregado para os banqueiros e ter multiplicado esse dinheiro. Você agora vai para as trevas exteriores. Choro e... como é que fala lá? Ah lá, servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde eu não plantei, ajunto onde não espalhei? 27. Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. 28. Portanto, tirem dele o talento e deem o que tem 10. 29. Porque todo o que tem mais se dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E 30. Quanto ao servo inútil, lance-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Hã? É verdade. Mas, irmãos, o que o Senhor está dizendo aqui? É séria essa questão. Esse assunto é sério. O assunto de multiplicar os nossos talentos, que são talentos que Ele nos deu, que são os dons que Ele nos dá, nós precisamos negociar. E precisamos saber negociar. Nós vamos aprender a usar o nosso dom em favor do reino. Não vamos ser servos preguiçosos, negligente ou preguiçoso, mas aquele que multiplica, que aprende a multiplicar. Quando o Senhor voltar, nós vamos receber galardão. Então eu quero concluir essa palavra de maneira prática. Como você pode multiplicar o seu talento? Amém? Algumas dicas bem simples para você multiplicar o seu talento. Quem quer multiplicar o talento aqui diz amém? Quem quer ser lançado nas trevas exteriores, diga amém? Não? Quem quer ir para o choro e ranger de dentes? Não? Quem quer que o Senhor fale para você, servo inútil? Não. Quem quer que ouvir do Senhor, servo útil? Servo bom e fiel? Entra no gozo do seu Senhor. É isso aí. Então, se você quer isso, preste bem atenção agora, tá bom? Agora acorda. Amém, Senhor Jesus. Amém. Respira fundo. O que produz, o que faz produzir, presta atenção, irmãos, é a palavra. A palavra de Deus faz produzir frutos. A palavra, ela desce do céu e não volta enquanto ela não operar. A palavra que vem de Deus, ela faz com que a gente frutifique. Então tudo começa onde? Na palavra. Irmãos, a palavra de Deus, ela gera ação. Aí você fala, irmão, mas não está gerando em mim. Então você não está recebendo a palavra de Deus como palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, quando eu recebo como palavra de Deus,
ela frutifica. Ela faz produzir. Muitas vezes eu ouço a palavra. Por isso Jesus falou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas parece que às vezes eu só ouvo. Não, eu só entra e sai. Ou então eu entendo como um conhecimento, como uma doutrina, um ensinamento. Gostei, entendi agora. Legal essa mensagem aí, né? Tá? Mas eu não permito que ela penetre no meu coração e ela produza algo. Então, primeira coisa para que eu realmente possa multiplicar meus talentos e frutificar eu preciso receber a palavra de Deus como palavra de Deus. Número 1, a Bíblia. A Bíblia. Você precisa ir até a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa orar as palavras da Bíblia. Você precisa orar, ler, misturar oração com a palavra. Você precisa meditar nessa palavra. Você precisa transformar essas palavras em vida. Uma vez eu ouvi um irmão dizer uma coisa muito interessante, né? Eu falei assim, às vezes a gente vai no restaurante e fica lendo o cardápio. Você já foi em restaurante que tem um cardápio bem grandão assim? Aí você fica assim, e olha para cá, e olha para lá. Algumas comidas você nem entende o que que é, né, e tal. E fala, gente, será que isso aqui é bom? Será que esse aqui? O que que você quer comer? Aí você fica olhando. Às vezes você até memoriza o cardápio. Aí depois que memorizou tudo, assim, viu? O senhor vai querer o quê? O garçom vem, dá um copo d'água. Então, às vezes, a gente pega a Bíblia como o cardápio, entendeu? E fica lendo o cardápio, fica lendo o cardápio, e memoriza o cardápio, mas não come. As palavras do Senhor são espírito e são vida. Jesus disse: vocês vêm a mim para ter vida, quando vocês examinam as Escrituras para ter vida, né? Porque julgam ter nelas a vida eterna, mas tem um problema: você não quer vir a mim para ter vida. Então, quando nós formos a Bíblia, nós precisamos usar o nosso espírito e tocar o espírito que está na palavra, porque senão isso aqui é só letra preta no branco. Letra preta no papel branco. Então, número 1, a Bíblia. Número 2, a palavra atual. A palavra de direção, a palavra profética. Você precisa receber a palavra, crer na palavra. Amém? A palavra que vem de Deus e você recebe como vindo de Deus. Amém? Aí essa palavra vai causar um efeito. Amém? Também, e nas nossas reuniões? Também. A palavra que está sendo falada agora, que vai ser falada amanhã, o compartilhar dos irmãos, você precisa receber isso como palavra de Deus. Então, o que acontece quando você realmente recebe como palavra de Deus? Olha lá. Número 1, olha lá, número 1 do número 1. Alguma coisa é gerada em você. Quando você recebe uma palavra de Deus, sabe o que? Alguma coisa é produzida dentro de você. Eu vou dar um exemplo. Gravidez. Tá? Ana. Ana tinha filhos? Ok. Lembrando de Ana? Ok. Oração de Ana? Ok. Ana, o esposo era Eucana? Ok. Ana queria ter um filho, ela era estéril, ela não podia ter filho. E ela foi e orou para Deus. Deus, eu quero ter filho. E ela estava muito triste e tal, e orando para que Deus, tal, tal, tal. Aí, o sacerdote achou que ela estava bêbada. Ô, sua bêbada. Esse sacerdote aí, né? Aí ela falou, não, eu não estou bêbada. Eu estou angustiada aqui, estou orando porque eu quero ter um filho. O que o sacerdote falou para ela? Minha filha, vai. Você vai ter seu filho.
que aconteceu com ela? Recebeu, creu. Ela saiu dali e já saiu festejando. Ela não estava mais triste. Tinha nascido o neném? Ela fez o teste de gravidez? Não. Mas o que aconteceu? O que mudou nela? Ela creu, ela recebeu a palavra que Deus falou para ela. Ela creu e falou: vou ser mãe. Então, a primeira coisa é que a palavra de Deus vem, ela gera em nós, ela gera alguma coisa em nós. Irmãos, quando você está ouvindo a palavra, alguma coisa não está sendo gerado em você? Não está tendo algum sentimento assim, o Senhor está me falando que eu devo fazer isso, que eu devo me consagrar para tal coisa, que alguma tal coisa vai acontecer na minha vida. Alguma coisa o Senhor está falando com você. Então, se não produz nenhuma gravidez em você, é um problema, certo? Uma vez que gera, deve se produzir em nós uma ação. Amém? E eu quero concluir com essa seguinte história. Havia um tempo de muita fome em Israel, o profeta Eliseu, e tinha uma viúva, muito pobre, estava endividada. Naquela época, você entregava o filho para pagar a dívida. Estava morrendo. E o profeta falou para ela: o que você tem na sua casa? O que ela tinha? Uma vasilha com azeite. Foi tudo que eu tenho. Ele disse: traz mais botija. Encontra aí vasilhame, vaso, o que você achar aí. Vai, procura, acha e traz. O que aconteceu com ela? Ela recebeu a palavra, o que ela fez? Creu, praticou e trouxe um monte de vasilha. E aí ia derramando e encheu tudo até que não tinha mais vasilha. Aí acabou. Irmãos, o Senhor está dizendo para nós: só não vai acontecer nada se a gente não fizer nada. Amém? Vamos crer na palavra, vamos agir, vamos trazer as vasilhas, o Senhor vai encher de azeite. Amém? O Senhor vai fazer. O irmão Dom, que costumava dizer o seguinte: não tenha medo de errar. Só não fique sem fazer nada. Irmãos, quando a gente dá passos para Deus, muitas vezes a gente tem medo de dar os passos, porque nós temos medo de errar. Nós temos medo de falhar. Mas, irmãos, é errando que a gente aprende. É errando que nós temos experiência. Eu gosto de tomar iniciativas. E muitas iniciativas que eu tomo, dá errado. Mas eu aprendi. É melhor fazer do que não fazer. Tá, nós vamos fazer na dependência de Deus, mas vamos fazer. Né? Quando alugamos esse local, vamos lá. Quebramos a cara, Jesus amado. Mas, né? O Senhor tem abençoado. O Senhor tem suprido. Né? E muitas coisas têm acontecido. Então, não podemos ter medo de errar. É melhor nós falharmos do que sermos aquilo de um talento, que quando o Senhor voltar, assim, você não fez nada, serve um mal. Então,
vamos servir o Senhor. Amém? Vamos aprender a negociar. Nesse aprendizado eu vou errar, eu vou falhar, mas eu vou aprender. Criança aprende a caminhar caindo. Né? Se ela não tenta, não cai, não vai sair. Esses dias assisti um documentário e nesse documentário está o Will Smith. Ele disse o seguinte, ele começa dizendo: a minha avó me dizia que as melhores coisas da vida estão do outro lado do medo. O medo nos paralisa. Mas, irmãos, se nós vencermos o medo, nós vamos experimentar grandes coisas na nossa vida, no nosso crescimento espiritual. Amém? E nós vamos experimentar grandes coisas que Deus também vai nos usar para fazer. Amém? Senhor Jesus, vamos ficar em pé, nós vamos orar? Amém? Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Antes, que tal você ter o seu minuto de oração? Você que está em casa, nós que estamos aqui, cada um de nós, vamos ter o nosso minuto de oração. Aquilo que Deus falou com você, aquilo que Deus falou no seu coração. Amém? O que foi gestado no seu coração. Amém.